Você já ouviu falar da confissão positiva? Será que essa prática tem respaldo bíblico? Afinal de contas, o que é confissão positiva? O que ela ensina aos cristãos? Confissão positiva é a prática de dizer em voz alta o que você quer que aconteça com a expectativa de que Deus a tornará realidade. É popular entre os adeptos do Evangelho da Prosperidade, que afirmam que as palavras têm poder espiritual e que, se falarmos em voz alta as palavras certas, com fé, poderemos obter riqueza, saúde, poder, amarrar Satanás e realizar tudo o que quisermos. Confessar positivamente é falar palavras que acreditamos ou queremos acreditar, tornando-as realidade. Isso se opõe à confissão negativa, que é reconhecer as dificuldades, a pobreza, a doença e supostamente aceitá-las. Recusar a felicidade, a riqueza e a saúde de Deus que Ele planejou para nós. Existem várias coisas erradas com essa filosofia. O mais perigoso é a crença de que as palavras têm uma espécie de poder mágico e espiritual que podemos usar para conseguir o que quisermos. Essa prática se baseia não nas verdades bíblicas, mas no conceito da nova era chamado Lei da Atração. Ele ensina que o semelhante atrai o semelhante. Uma afirmação ou pensamento positivo produzirá uma reação positiva. Tudo está imbuído na presença e no poder de Deus. Não de Deus como um Criador onipresente, mas Deus de um modo hindu-panteísta. O resultado final é a ideia que as nossas palavras têm o poder de forçar a Deus a nos dar o que quisermos. Uma crença herética. Além disso, os resultados atribuídos à confissão positiva são alimentados pela fé do indivíduo. Isso leva à antiga crença de que a doença e a pobreza são um tipo de punição pelo pecado, ou seja, falta de fé, conforme João 9:1-3, que diz: "E viu um homem cego de nascença, e perguntaram-lhe os seus discípulos: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifeste a obra de Deus." O segundo problema é que o Evangelho da Prosperidade interpreta mal as promessas de Deus. Confissão é concordar com o que Deus disse. Confissão positiva é exigir desejos humanos. As pessoas que promovem a confissão positiva dizem que a prática está meramente reafirmando as promessas de Deus dadas na Bíblia. Entretanto, elas não diferenciam entre promessas universais que Deus fez a todos os seus seguidores. Por exemplo, Filipenses 4:19, que diz: "Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus." E promessas feitas a indivíduos em um determinado período, para um propósito específico. Por exemplo, Jeremias 29:11, "Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Eles também interpretam mal as promessas que Deus nos dá, recusando-se a aceitar que o plano de Deus para as nossas vidas pode não coincidir com os nossos planos. Isaías fala assim: "Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos." Uma vida despreocupada é perfeita antítese do que Jesus disse que a vida cristã seria, e as vidas de seus seguidores viveriam. Jesus não prometeu prosperidade, ele prometeu dificuldades. Mateus 8:20 diz: Respondeu Jesus: "As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça." Ele não prometeu que todos os nossos desejos seriam cumpridos. Ele prometeu que teríamos o que precisaríamos. Filipenses 4:19, "Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus." Ele não prometeu paz em uma família. Ele prometeu que as famílias teriam problemas, porque alguns escolheriam segui-lo e outros não. Mateus 10:34, "E a seus inimigos do homem serão os da sua própria casa." E ele não prometeu saúde, ele prometeu cumprir o seu plano para nós e nos dar graça nas provações. 2 Coríntios 12:7-10. Outra questão com a confissão positiva é que, embora as confissões sejam entendidas como referente às coisas do futuro, muitas das declarações são simplesmente mentiras.
Certamente, afirmar verbalmente a fé em Deus e a libertação pelo sacrifício de Jesus é bom. Entretanto, proclamar "eu sempre obedeço a Deus" ou "eu sou rico" é enganoso e possivelmente contra a própria vontade de Deus, a quem devemos nos apegar. Especialmente perturbadora são as confissões sobre outras pessoas. Deus deu a cada um de nós a liberdade de servi-lo ou de nos rebelar contra ele em nossos caminhos individuais. Reivindicar o contrário é tolice. Ele é um pai amoroso que quer se envolver na vida dos seus filhos, os bons e os maus. É quando nos humilhamos e pedimos ajuda que ele nos libera das circunstâncias ou nos dá forças para passarmos por elas. A confissão positiva tem algum valor? De certo modo. Aqueles que estão confiantes de que podem resolver um problema são geralmente mais relaxados e criativos. Tem sido provado que um humor otimista melhora a saúde. E as pessoas felizes, muitas vezes, têm distância emocional suficiente entre si mesmas e outras para captar pistas sutis, que podem levar a transações pessoais e comerciais bem-sucedidas. Além disso, expressar consistentemente os próprios objetivos mantém esses objetivos em primeiro plano. Aqueles que pensam constantemente em conseguir mais dinheiro agirão de acordo. Os perigos da confissão positiva superam os benefícios. Todas as vantagens que listamos são psicológicas e um tanto fisiológicas, não espirituais. O único benefício espiritual a ser obtido é o fato de que as pessoas que esperam que Deus se mova são mais propensas a ver a sua mão em certas situações. No entanto, as palavras não são mágicas. Nosso papel perante o nosso Pai Celestial não é exigir, mas pedir ajuda e confiança, e perceber que nossas bênçãos não dependem da força da nossa fé, mas do seu plano e poder. Para finalizar, acompanhe comigo alguns versículos bíblicos que mostram que o que vale é o que Deus determinar e não o que o homem determinar. Em Daniel 4,35 diz assim: "E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazer." Ninguém consegue falar o que Deus vai fazer. Isaías 46,9 diz: "Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade." Isaías 14,27 diz: "Pois o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem o invalidará? A sua mão estendida está, e quem a fará voltar atrás?" Em Atos 4:27 e 28 diz: "Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse." Com isso concluímos que o homem pode determinar o que quiser, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Amém? E nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.